querido irmão, querida irmã. Quando a gente fala sobre parar de pensar demais, não estamos tratando de algo simples ou superficial. Estamos falando de uma das maiores batalhas internas que muitas pessoas travam todos os dias. A gente que acorda cansada não porque trabalhou muito, mas porque passou a noite inteira lutando contra a própria mente. Pensamentos que vão e voltam, dúvidas que se multiplicam, cenários que nunca aconteceram e que talvez nunca acontecerão. É como se a mente se tornasse um quarto escuro onde cada sombra parece um problema e cada som parece uma ameaça. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais sufocado você se sente. O excesso de pensamento não traz clareza espiritual, ele rouba. Ele rouba a paz, rouba foco, rouba sensibilidade à voz de Deus. O problema é que muitas pessoas nem percebem que estão presas dentro desse ciclo. Acham que estão sendo responsáveis, que estão sendo cuidadosas, quando na verdade estão se desgastando, emocionalmente e espiritualmente. Porque existe uma linha muito fina entre pensar com sabedoria e pensar em excesso. Uma leva ao discernimento, a outra leva ao medo. Uma abre espaço para Deus agir, a outra fecha a porta porque tenta assumir o papel que não é seu. E quando você tenta carregar o peso que só Deus pode carregar, a alma desaba. A mente humana tem um limite. Ela não foi criada para antecipar todos os riscos, todos os cenários, todas as possibilidades. Quando você insiste em viver dessa maneira, o coração se torna inquieto. Você tenta orar, mas não consegue se concentrar. Você tenta ouvir a voz de Deus, mas seus próprios pensamentos fazem mais barulho do que qualquer direção espiritual. É impossível escutar o sussurro de Deus quando a mente está gritando. E é exatamente isso que o excesso de pensamento faz. Ele transforma um simples desafio em uma tempestade mental. O inimigo não precisa criar um problema para te enfraquecer, ele só precisa te convencer a pensar demais sobre ele. Existe algo profundo na forma como Deus trabalha. Ele fala, ele guia, ele orienta, mas ele não compete com o caos dentro de nós. Ele não grita, ele não força, ele não invade. Ele se revela onde há espaço, onde há calma, onde há humildade, para perceber que suas ideias sempre serão maiores que as nossas. E é por isso que o excesso de pensamento é tão destrutivo. Ele ocupa o espaço que deveria ser de Deus. Ele cria uma ilusão de controle, um falso senso de segurança. A pessoa pensa que, se refletir o suficiente, se preocupar o suficiente, conseguirá evitar o pior. Mas na prática, ela apenas cria um sofrimento que não estava nos planos de Deus. Muita gente pensa demais porque tem medo de errar. Outras porque tem medo de repetir o passado. Outras porque não aceitam o fato de que nem tudo está sob seu comando. E no fundo, se você parar para observar, toda a raiz desse excesso mental é uma tentativa desesperada de se proteger. Só que proteção sem direção espiritual vira prisão. A pessoa se fecha, se contrai, se trava. E o pior, ela começa a acreditar que esse estado é normal. Acha que viver preocupada é sinal de responsabilidade. Acha que pensar o tempo todo é maturidade. Não percebe que está sendo roubada, lentamente, silenciosamente. E existe outro perigo. Quando você pensa demais, você começa a imaginar coisas que Deus nunca disse. Você cria possibilidades que Ele nunca te mostrou. Você dá vida a cenários que não existem. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles ganham força. O medo cresce, a dúvida cresce, a ansiedade cresce, a fé diminui, a confiança diminui, a sensibilidade espiritual diminui. E você começa a reagir não ao que Deus fala, mas ao que sua mente cria. É por isso que muita gente fica travada espiritualmente. Não é falta de oração, nem falta de fé, nem falta de amor por Deus. É falta de descanso mental.
a alma está exausta de carregar aquilo que não deveria carregar. Deus sempre nos chamou para viver pela fé, não pela ansiedade, pela confiança, não pelo cálculo. E quando Ele diz para não andarmos ansiosos, não é porque Ele ignora os desafios da vida, é porque Ele sabe que a ansiedade rouba a visão espiritual. Uma pessoa ansiosa não consegue discernir. Ela vê obstáculos onde Deus está abrindo portas. Ela vê ameaças onde Deus está trazendo crescimento. Ela vê impossibilidades onde Deus está preparando milagres. A mente que pensa demais sempre está em alerta, sempre em defesa, sempre tentando antecipar o futuro, e por isso mesmo ela nunca percebe quando o mover de Deus está chegando. Existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Enquanto você insistir em pensar demais, você não vai conseguir perceber o que Deus está tentando te mostrar. Não porque Deus não fala, mas porque você não consegue ouvir. O excesso de pensamento cria uma neblina espiritual. Faz você se sentir inseguro mesmo quando Deus já confirmou. Faz você duvidar mesmo quando Deus já prometeu. Faz você recuar mesmo quando Deus já abriu o caminho. E você começa a viver paralisado pela possibilidade do que pode dar errado, ao invés de avançar confiando no que Deus já colocou no seu coração. E é por isso que precisamos aprender a silenciar a alma. Não é abandonar a razão, não é agir de forma irresponsável, é simplesmente reconhecer que se Deus é Deus, então Ele sabe mais do que você. É admitir que você não enxerga tudo, mas Ele enxerga. Que você não controla tudo, mas Ele controla. Que você não sabe o que está por vir, mas Ele sabe. Silenciar a mente é um ato de humildade espiritual. É quando você diz: Senhor, eu fiz a minha parte, agora cuida daquilo que eu não posso controlar. E quando esse tipo de oração sai do coração, algo muda. A ansiedade perde força, o medo perde força, o pensamento excessivo perde força. Porque você finalmente coloca cada coisa no seu lugar. O coração humano nunca foi feito para viver sobrecarregado. Ele foi feito para confiar. E quando essa confiança se alinha com a direção de Deus, tudo começa a fluir. Você percebe que não precisa pensar em tudo, prever tudo, entender tudo. Existe uma paz que só chega quando você decide descansar naquilo que Deus falou. E essa paz, quando entra, reorganiza sua mente, renova sua força, restaura sua capacidade de ouvir a voz de Deus. O excesso de pensamento deixa de ser um gigante e se torna um lembrete de que você nunca deveria ter tentado carregar esse peso sozinho. E é justamente nesse ponto que a transformação acontece. Quando você finalmente entende que pensar demais não te protege, só te afasta daquilo que Deus quer fazer. A verdadeira proteção vem da presença dEle, não das suas preocupações. A verdadeira segurança vem da voz dEle, não dos seus cálculos internos. E quando você permite que Deus ocupe o espaço que antes era dominado pela ansiedade, tudo muda. A mente se torna leve, o coração se torna aberto, a fé se torna viva. Porque você deixou de ouvir o barulho dos seus pensamentos e começou a ouvir o sussurro suave do Espírito. E é nesse silêncio interior que Deus revela o próximo passo. Confiar em Deus não é algo que acontece automaticamente. Não é algo que simplesmente floresce dentro de nós sem esforço, sem consciência, sem rendição. Confiar é uma decisão diária, é uma entrega constante, é uma postura do coração que precisa ser cultivada, regada, protegida, porque existe uma parte nossa, a parte humana, frágil, limitada, que quer sempre ter o controle, quer sempre saber o que vai acontecer, quer sempre garantir um caminho seguro antes de dar qualquer passo. E é exatamente essa parte que mais resiste à fé, é essa parte que diz: eu preciso entender primeiro, eu preciso ver o resultado antes de confiar. Só que Deus não trabalha assim. Ele chama você para confiar antes de ver, para descansar
antes de entender, para obedecer antes de se sentir seguro. E é justamente aí que muitos travam, não por falta de fé, mas por falta de entrega. A pessoa acredita em Deus, ama a Deus, busca a Deus, mas não entrega o controle. Ela ora pedindo direção, mas quando Deus fala, ela ainda tenta ajustar, adaptar, reorganizar tudo de acordo com sua própria lógica. Ela quer que Deus faça, mas quer que Deus faça do jeito dela. Quer que Deus conduza, mas quer segurar o volante ao mesmo tempo. Quer viver o plano de Deus, mas quer garantir que não haverá riscos, que não haverá perdas, que não haverá surpresas. Só que confiar não é isso. Confiar é aceitar que Deus pode te levar por caminhos que você ainda não entende, que Ele enxerga coisas que você não vê, que Ele sabe o que você não sabe. Confiar é permitir que Ele seja Deus e permitir que você deixe de tentar ser. Muita gente pensa que confiar é um sentimento, mas não é. Confiar é uma decisão muitas vezes tomada exatamente quando você não está sentindo nada. Às vezes você confia tremendo, às vezes você confia chorando, às vezes você confia sem entender absolutamente nada. Mas confia, porque a fé não depende da estabilidade das emoções, depende da firmeza da escolha. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo quando a mente tenta te puxar para o medo, você está fortalecendo sua espiritualidade, está aprofundando sua comunhão com Deus, está criando raízes que te sustentam quando o vento da dúvida sopra. Só que confiar também exige renúncia. Significa abrir mão de certos padrões mentais, de certos hábitos de autoproteção, de certas maneiras humanas de resolver as coisas. A pessoa que confia não vive mais na base do eu preciso resolver tudo sozinho. Ela aprende a caminhar com Deus, não à frente de Deus. Aprende a entregar, não apenas declarar, porque muita gente fala que entrega, mas continua carregando dentro do coração aquilo que já deveria ter colocado nas mãos de Deus. Fala que descansa, mas continua remoendo, calculando, antecipando cenários. Fala que confia, mas continua tentando empurrar a própria vontade. E é por isso que tantas pessoas vivem esgotadas espiritualmente. Não é porque Deus as deixou cansadas, é porque elas tentam fazer o papel que Deus não pediu para elas fazerem. Confiar em Deus é um ato de maturidade espiritual. Não é infantilidade, não é passividade, não é fuga da responsabilidade. Pelo contrário, é justamente a postura mais forte, mais sábia e mais profunda que alguém pode assumir. Você age, mas age guiado. Você luta, mas luta com direção. Você decide, mas decide alinhado. Você se movimenta, mas não por ansiedade, por propósito. E essa diferença muda tudo. Porque quando uma pessoa age por ansiedade, ela se torna impulsiva. Ela toma decisões por medo. Ela escolhe caminhos para evitar dor, não para cumprir destino. Mas quando ela age a partir da confiança, ela se move com paz, com clareza, com firmeza. Ela não toma decisões porque está desesperada, mas porque está guiada. E algo precioso acontece quando você realmente entrega o controle a Deus. O coração se torna leve. Você percebe que não precisa mais carregar o peso de prever todas as possibilidades. Não precisa mais tentar manipular circunstâncias. Não precisa mais ficar preso ao medo do que pode dar errado. Porque quando Deus assume o controle, Ele assume completamente. Ele não pede sua ajuda para concluir aquilo que Ele já começou. Ele não precisa que você empurre o milagre. Ele só precisa que você confie. E muitas vezes a maior prova de fé não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer. Não é lutar desesperadamente, mas descansar sabendo que Deus está lutando por você. E descansar é um dos maiores atos de fé. Não é preguiça, não é desistência. É reconhecer que existe um Deus que trabalha enquanto você dorme.
que abre portas enquanto você ora, que move peças que você nem sabia que existiam. Descansar é declarar com a vida que você acredita na fidelidade dele mais do que nas circunstâncias. E essa confiança muda o ambiente interno do coração. Ela traz paz onde antes havia caos. Ela traz esperança onde antes havia preocupação. Ela traz visão onde antes havia confusão. Porque a confiança alinha a alma com o propósito. E quando falamos de obediência, estamos falando da prática dessa confiança. Obediência não é um peso, é uma resposta à voz de Deus, uma resposta ao cuidado dele, uma resposta ao amor dele. Quando você confia, obedecer deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Você não obedece porque tem medo. Obedece porque sabe que Deus nunca te guia para um lugar onde Ele não estará com você. Ele nunca vai pedir algo que te destrua, Ele vai pedir algo que te transforme. E muitas vezes a obediência vai parecer contrária à lógica humana. Deus pode pedir para você avançar quando tudo diz para ficar. Pode pedir para você perdoar quando tudo diz para se proteger. Pode pedir para você esperar quando tudo diz para correr. Pode pedir para você soltar quando tudo dentro de você quer segurar. E é nesse momento que a fé é provada. Você vai confiar no que Deus está dizendo ou no que seus medos estão dizendo? Vai confiar no que Ele prometeu ou no que suas circunstâncias parecem mostrar? Confiar em Deus nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. E quanto mais você pratica essa confiança, mais você percebe que Deus não falha. Ele não abandona, Ele não confunde, Ele não trai, Ele não muda de ideia. Ele não te chama para um caminho e depois te deixa sozinho no meio dele. Ele é fiel. E essa fidelidade se torna o chão em que você pisa, a força que te sustenta, a convicção que te guia. Quando você entrega o controle e escolhe confiar, a vida espiritual deixa de ser uma luta interna e se torna uma caminhada. Você passa de alguém que tenta dominar tudo para alguém que descansa no domínio de Deus. E essa mudança cria algo poderoso dentro de você. Uma paz que não depende das circunstâncias. Porque você finalmente entendeu que o controle nunca esteve nas suas mãos, esteve sempre nas mãos dele. E é na entrega que a liberdade nasce. Quando Deus assume o controle, algo muda de forma tão profunda que muitas vezes a pessoa só percebe depois de um tempo. É como se tudo dentro dela começasse a se reorganizar, como se uma nova ordem espiritual fosse estabelecida. Aquilo que antes parecia impossível começa a ganhar forma. Aquilo que antes parecia confuso começa a clarear. Aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar leve. Quando Deus entra na história de alguém, Ele não entra para ocupar um pequeno espaço. Ele entra para transformar tudo, pensamentos, decisões, caminhos, relacionamentos, prioridades, sonhos e até mesmo a maneira como essa pessoa enxerga a vida. Só que essa transformação não acontece quando a pessoa está agarrada ao controle, e sim quando ela solta, quando ela permite que Deus conduza, mesmo sem entender cada passo. E essa é uma das primeiras coisas que você vai perceber quando Deus assume o controle. Os passos começam a se alinhar sem que você force nada. Não significa que tudo vira um mar de rosas, não significa que não haverá desafios, mas significa que você deixa de caminhar sozinho. O peso se torna diferente, porque quem carrega com você é maior do que tudo que te preocupa, e a caminhada deixa de ser baseada em ansiedade e passa a ser baseada em propósito. Quando Deus assume a liderança, Ele não apenas mostra a direção, Ele abre o caminho, Ele sustenta o caminho, Ele protege o caminho. Muitas vezes, quando pensamos no agir de Deus, imaginamos algo distante, algo extraordinário, algo reservado para situações extremas. Mas a verdade é que Deus age o tempo todo. Ele age em detalhes, Ele age em momentos que você nem percebe.
Ele está movendo coisas enquanto você dorme, resolvendo situações que você nem imagina, criando conexões, afastando perigos, abrindo portas, fechando outras que te fariam mal. Ele trabalha em silêncio, mas o resultado aparece em voz alta. E quando você olha para trás, vê claramente: não fui eu, foi Deus. Só que isso só acontece quando você deixa espaço para Ele agir. Quando você para de tentar resolver tudo no braço. Quando você aceita que o controle verdadeiro não é o seu, é o dele. E quando Deus assume o controle, portas se abrem de maneiras que você nunca conseguiria abrir sozinho. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você planeje, algumas portas só se movem mediante um toque divino. Aquela oportunidade que parecia impossível, aquele recurso que você não tinha, aquele encontro que parecia improvável, aquele livramento que você nem percebeu na hora. Deus abre portas que o esforço humano jamais alcançaria, não para que você se sinta capaz, mas para que você entenda que Ele é fiel, para que você veja com os próprios olhos que Ele conduz de maneiras que ultrapassam completamente a lógica. Mas Deus não abre portas apenas para você avançar, Ele também fecha portas para te proteger. E o fechamento de uma porta às vezes dói mais do que a espera por uma que ainda não se abriu. Porque quando uma porta se fecha, você sente a perda, sente a frustração, sente a falta de resposta. Só que aquilo que parece rejeição, às vezes é proteção. Aquilo que parece atraso, às vezes é livramento. Aquilo que parece silêncio, às vezes é cuidado. Deus sabe exatamente de quais caminhos te afastar, porque conhece o fim desde o começo. Ele sabe onde um pequeno desvio poderia destruir seu coração, sua fé, seu futuro. E quando Ele fecha uma porta, mesmo que você não entenda na hora, Ele está cuidando de você de uma forma que só compreenderá lá na frente. E uma das marcas mais claras de quando Deus assume o controle é a mudança que acontece dentro de você. Antes mesmo de mudar o cenário externo, Deus muda o cenário interno. Ele acalma tempestades que você escondia. Ele tira pesos que você carregava sozinho. Ele cura feridas que pareciam normais, mas estavam te drenando. Ele restaura a sua capacidade de sonhar, de confiar, de esperar. Ele renova a sua esperança. Ele traz luz para áreas que estavam completamente apagadas. O mover de Deus começa dentro, porque Ele sabe que se a alma não for transformada, a pessoa nunca conseguirá sustentar aquilo que Ele quer fazer fora. E quando Deus transforma o interior, o exterior começa a mudar naturalmente. As decisões se tornam mais sábias, as atitudes se tornam mais firmes, os relacionamentos ganham novo significado, a visão fica mais clara, a direção fica mais evidente, as oportunidades aparecem no tempo certo, porque Deus não trabalha baseado em pressa, Ele trabalha baseado em propósito. E quando a pessoa entrega o controle, ela finalmente sai do ritmo da ansiedade e entra no ritmo da graça. Ela deixa de correr na frente de Deus e passa a caminhar no tempo de Deus. E esse tempo é perfeito. Muita gente pensa que confiar em Deus e deixar Ele assumir o controle significa que nada mais vai dar errado. Mas não é isso. Significa que, mesmo quando algo parece errado, Deus continua conduzindo. Significa que Ele pega aquilo que parecia perda e transforma em construção. Pega aquilo que parecia queda e transforma em fundamento. Pega aquilo que parecia atraso e transforma em preparação. Não é ausência de lutas, é presença de direção. Não é ausência de desafios, é presença de propósito. Deus não te tira das batalhas, Ele te fortalece dentro delas. E quando Ele está no controle, até as batalhas se tornam parte da vitória. Quando você permite que Deus conduza, você começa a perceber que aquilo que você chamava de coincidência era, na verdade, providência. Que aquilo que você chamava de atraso era treinamento. Que aquilo que você chamava de dor era lapidação. Deus nunca desperdiça uma estação. Tudo que Ele permite tem um propósito.
Tudo que ele move tem uma intenção. Ele não faz nada por acaso. Ele não toma decisões emocionais. Ele não muda de ideia no meio do caminho. Ele conduz cada detalhe com precisão absoluta. E quando Deus está à frente, o impossível deixa de ser uma barreira. Não porque você se torna mais forte, mas porque você começa a ver com os olhos da fé. O impossível deixa de ser algo que te assusta e se torna algo que te chama. Não é mais uma ameaça, é uma oportunidade para Deus revelar quem Ele é. E você começa a caminhar com a convicção de que onde sua força acaba, a dele começa. Onde sua visão termina, a dele continua. Onde sua capacidade falha, a dele sustenta. E talvez o ponto mais belo de tudo isso seja perceber que quando Deus assume o controle, você finalmente descobre que nunca foi sobre fazer tudo certo, nunca foi sobre resolver tudo sozinho, nunca foi sobre ter respostas para tudo. Foi sempre sobre permitir que Ele fosse Deus na sua vida. Foi sempre sobre confiar que Ele te ama o suficiente para conduzir cada passo. Foi sempre sobre descansar sabendo que Ele não falha, não abandona, não erra, não perde o controle. Ele sempre soube exatamente onde queria te levar. Ele sempre soube o que estava construindo. Ele sempre soube como transformar cada detalhe da sua história em algo que glorifique o nome dele e fortaleça a sua fé. E é quando essa certeza finalmente desce do entendimento para o coração que tudo muda. Porque você percebe que não precisa mais lutar para controlar o que não é seu. Tudo o que você precisa é deixar Deus conduzir. E quando Ele conduz, a vida encontra o caminho.